Durante séculos, histórias de almas, espíritos e vida após a morte foram descartadas como simples lendas. Mas e se esses contos antigos tiverem mais verdade do que pensamos? Existem encontros reais onde fantasmas e espíritos são capturados pela câmera, deixando evidências inegáveis, desde figuras sombrias pairando sobre corpos em cenas de acidentes, até aparições nebulosas em movimento. Aqui estão 16 exemplos arrepiantes de almas deixando o corpo capturados em detalhes assustadores. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Nós começamos. Número 16. Uma figura sombria. Em março de 2021, um trágico acidente envolvendo um cidadão norte-americano desencadeou uma corrida contra o tempo. O indivíduo gravemente ferido foi rapidamente transportado de avião para um hospital para atendimento imediato. Durante a partida do helicóptero, algo perturbador foi capturado pela câmera. Uma figura inexplicável e sombria apareceu emergindo do helicóptero enquanto ele decolava. Momentos após esse evento, o paciente foi tristemente declarado morto, levando muitos a se perguntarem se essa forma sombria era o espírito da pessoa deixando seu corpo. Este incidente gerou discussões entre aqueles que acreditam em ocorrências sobrenaturais, principalmente em momentos de trauma intenso. Houve vários relatos de figuras sombrias ou aparições fantasmagóricas que apareceram durante eventos trágicos semelhantes. Alguns pesquisadores até propõem que a dor física ou emocional extrema pode se manifestar de maneiras tão misteriosas. É crucial abordar esta história com uma visão equilibrada. Sem provas concretas ou detalhes específicos, é difícil dizer com certeza se a figura era realmente um espírito ou simplesmente uma anomalia visual. Fatores como iluminação, ângulos de câmera ou mesmo reflexos poderiam explicar o que foi visto. Se surgirem mais documentos ou relatórios, poderão lançar mais luz sobre este estranho acontecimento e aprofundar a nossa compreensão destes fenômenos inexplicáveis. Número 15. O resgate heróico. Em 21 de novembro de 2020, um homem corajoso se deparou com uma situação urgente e comovente. Um cachorro de rua lutava para se manter à tona no rio caudaloso em uma pedreira. Sem hesitar, ele tentou salvar o animal indefeso. Enquanto o homem lutava desesperadamente contra as fortes correntes, ele foi rapidamente dominado. Apesar de seus esforços heróicos para salvar o cachorro, a poderosa correnteza do rio o levou embora. Os espectadores ficaram em estado de choque, observando impotentes o desenrolar da trágica cena. No meio da multidão, uma mulher, percebendo a gravidade da situação, instintivamente pegou o telefone e começou a gravar. Mal sabia ela que esta filmagem revelaria algo muito além das expectativas de qualquer pessoa. Quando ele reproduziu o vídeo, ele não conseguia acreditar no que via. Em meio ao caos do rio, uma figura branca e brilhante, inconfundivelmente com forma humana, flutuava acima da água. A mulher estava convencida de que o que ela havia capturado na câmera era a alma do homem deixando seu corpo naqueles momentos finais. Ele jurou que a filmagem estava completamente intacta e não havia sido manipulada de forma alguma. Foi um vislumbre inegável da vida após a morte, uma rara janela para o momento em que uma alma deixa este mundo. À medida que esse encontro sobrenatural se desenrolava diante das câmeras, as equipes de busca e resgate lutavam contra o tempo. No final das contas, a equipe de resgate conseguiu recuperar o homem do rio após sua corajosa tentativa de salvar o cachorro. O homem se tornou a terceira pessoa a se afogar neste rio perigoso. A visão assustadora da silhueta branca, combinada com o final trágico do resgate, deixou testemunhas questionando a fragilidade da vida e os mistérios após a morte. Número 14. Orbes brancos e anjos. Em um comovente vídeo de 2013 intitulado Orbes Brancos e Anjos, uma última despedida, Janice Whitmer capturou um momento que muitos acreditam revelar algo de outro mundo. Filmada em um hospital em Nashville, Tennessee,
Janice documentou os últimos momentos de sua mãe antes de falecer no Hospital Batista. No vídeo, misteriosas orbes brancas podem ser vistas flutuando ao redor da mãe inconsciente de Janice. Janice acredita firmemente que esses orbes eram anjos presentes para guiar a alma de sua mãe para a vida após a morte. O que torna este vídeo ainda mais fascinante é a reação que provocou online. Milhares de telespectadores apoiaram Janice, muitos compartilhando suas próprias experiências pessoais de ver ocorrências semelhantes quando seus entes queridos faleceram, sugerindo que trabalhar em estreita colaboração com a vida e a morte os tornou mais abertos a tais eventos sobrenaturais. O vídeo virou ponto de discussão para quem acredita na presença de anjos durante a morte. Embora alguns céticos permaneçam em dúvida, outros veem isso como uma evidência inegável de almas sendo gentilmente escoltadas para fora de seus corpos físicos por anjos durante a transição para a vida após a morte. Número 13. Uma alma misteriosa capturada fugindo após ser baleada. No caos da vida urbana, é fácil perder o que é verdadeiramente extraordinário, mas o próximo vídeo captura algo completamente inesperado e arrepiante. Tudo começa com um confronto de rua, que rapidamente toma um rumo mortal. Um homem armado e perigoso sai de um sedã preto no meio da estrada, correndo em direção a um grupo próximo de pessoas. Suas intenções são claras e o pânico toma conta do grupo enquanto eles se dispersam em todas as direções. Infelizmente, um homem não é rápido o suficiente. Um tiro é ouvido e a bala o atinge por trás, acabando com sua vida instantaneamente. Mas justamente quando você pensa que o horror atingiu o auge, algo ainda mais estranho acontece. Enquanto o assassino foge no carro, a câmera captura algo que ninguém no local pareceu notar. Uma figura translúcida e tênue, quase como uma sombra, começa a surgir do homem caído. A figura se move incrivelmente rápido, atravessando a rua na frente da câmera. À primeira vista, é quase impossível ver, mas quando a filmagem fica mais lenta, a forma de uma figura humana torna-se inconfundível. É perturbador, quase como se esta figura fosse a alma do homem deixando o corpo no exato momento da morte. Foi um raro vislumbre do sobrenatural ou simplesmente um truque de luz em uma cidade que nunca dorme. São momentos como estes que nos fazem questionar a fronteira entre a vida e o que está além. Número 12. Incidente paranormal na Tailândia. Este incidente assustador ocorreu fora do campo Pheben Seor, na Tailândia, e chamou a atenção da internet. A história começa com um trágico acidente. Uma motocicleta em alta velocidade colide violentamente com um caminhão. Ao tentar fazer uma curva, os passageiros da motocicleta foram arremessados instantaneamente, deixando uma vítima sem vida na estrada. O tempo parece ter parado enquanto o caos se instala. Algo realmente estranho acontece. Uma figura sombria, granulada e indistinta aparece sobre o corpo imóvel. Ele fica ali, imóvel, enquanto as pessoas correm para o local para ajudar os feridos. Este momento misterioso foi capturado em vídeo e compartilhado no YouTube por Sutanraj Swan, em 17 de setembro de 2016, em apenas 3 semanas, o vídeo obteve impressionantes 700 mil visualizações, gerando um amplo debate. No entanto, a autenticidade da filmagem foi altamente contestada. Os críticos chamaram isso de farsa, apontando o que acreditam serem pixels mal editados que criam a ilusão de um espírito. Alguns espectadores ficaram até indignados, acusando o remetente de desrespeitar o trágico acontecimento ao alterar o vídeo. É importante notar que os principais meios de comunicação e fontes confiáveis não confirmaram a autenticidade do vídeo. Ainda assim, a filmagem fascinou muitos, deixando as pessoas se perguntando: foi um verdadeiro vislumbre do paranormal ou apenas uma ilusão criada de forma inteligente? Número 11. Alma deixando o corpo de uma mulher em um hospital mal assombrado. Esta filmagem arrepiante mostra uma mulher deitada em uma cama de hospital, e embora a qualidade do vídeo não seja das melhores, apenas aumenta a atmosfera misteriosa. A origem exata do clipe é incerta. Alguns dizem que é da Índia, enquanto outros acreditam que pode vir de outro lugar.
Mas uma coisa em que todos concordam é como isso é assustador. O que torna este vídeo tão perturbador é que muitos acreditam que ele captura o momento exato em que a alma de uma mulher deixa seu corpo. Não há prova científica de que as almas existam. No entanto, a humanidade sempre manteve a crença de que algo está além da nossa existência física. Este vídeo brinca com essa ideia arraigada, levando os espectadores a um reino misterioso. À medida que a câmera filma, o quarto de hospital mal iluminado cria uma atmosfera sombria e misteriosa. Então, algo incrível acontece. Uma figura branca e sombria começa a emergir da parte superior do corpo da mulher. É como se sua própria essência estivesse lentamente se separando de sua forma física. A figura fica mais definida, quase ganhando vida própria antes de sair repentinamente da sala, desaparecendo sem deixar rastros. É um momento surpreendente que deixou crentes e céticos em um debate acalorado, desde que o vídeo apareceu pela primeira vez em 2014, enquanto alguns questionam a autenticidade da filmagem, descartando-a como um truque inteligente. Outros não conseguem deixar de ficar intrigados, independentemente de onde você esteja. Este clipe perturbador nos obriga a enfrentar um dos maiores mistérios da vida. O que acontece depois que deixamos este mundo? Número 10. Alma saindo do corpo de um paciente. Neste clipe arrepiante, um jovem paciente é visto deitado em uma cama de hospital, cercado por médicos que trabalham incansavelmente para estabilizar sua condição. O alívio enche a sala enquanto o monitor cardíaco mostra sinais de recuperação após uma ressuscitação bem-sucedida. Mas justamente quando parece que o pior já passou, a batida constante do monitor começa a falhar. Os segundos parecem uma eternidade enquanto o som dos batimentos cardíacos se transforma em uma linha plana e assustadora. Então acontece algo realmente surpreendente. A câmera captura uma figura tênue e translúcida saindo do corpo do paciente. Os médicos voltam a agir, realizando compressões torácicas numa tentativa desesperada de salvá-lo, mas já é tarde demais. A alma já havia partido e o paciente foi declarado sem salvação. Um silêncio estranho preenche a sala enquanto os médicos percebem o que acabou de acontecer. A câmera parecia ter registrado o momento exato em que uma alma deixou o corpo, uma visão inspiradora e arrepiante da misteriosa transição entre a vida e a morte. Número 9. Alma de um velho desaparecido durante a noite. Aqui está outro encontro arrepiante capturado pela câmera que o deixará questionando o desconhecido. Desta vez, entramos no quarto de Joe, onde em 2018, câmeras de segurança capturaram algo verdadeiramente misterioso. Joe, um homem velho, é visto dormindo profundamente, completamente inconsciente do que está para acontecer. Seu corpo está relaxado e ele parece estar em um sono profundo e tranquilo. Mas então, algo estranho acontece. Uma pequena esfera branca aparece de repente na sala. Durante anos, orbes como esses, especialmente os brancos, foram associados ao sobrenatural, que se acredita representarem espíritos ou energia. Algumas pessoas usam os termos orbes e almas de forma intercambiável. Mas há uma diferença fundamental. Acredita-se que as almas sejam a essência da consciência humana, alojada dentro do corpo, enquanto os orbes são considerados a energia vital que envolve e sustenta a alma. Conforme o vídeo continua, esse orbe branco parece emergir do corpo de Joe, e depois outros o seguem. O primeiro orbe é o mais notável, mas são os seguintes que realmente nos fazem pensar. A força vital de Joe está gradualmente deixando seu corpo? Poderia ser esta uma representação visual da sua energia deslizando para o desconhecido? Esta filmagem perturbadora deixa-nos com muitas questões sobre o que acontece quando o corpo físico descansa e se a própria vida transcende para algo além. Número 8. Separação da alma após um trágico acidente de carro. A morte súbita é sempre trágica, mas o que acontece a seguir pode por vezes confundir a linha entre este mundo e o próximo. Neste vídeo arrepiante, as consequências de um acidente de carro devastador são capturadas em detalhes vívidos.
Veículos de emergência com sirenes ligadas iluminam o local enquanto os paramédicos correm para fazer tudo o que podem para salvar vidas. Em meio ao caos, o corpo sem vida do motorista serve como um lembrete claro de como a vida é frágil, enquanto os médicos se concentram em sua tarefa. Completamente alheios a qualquer coisa em comum, a câmera registra algo verdadeiramente perturbador. Uma figura escura e translúcida começa a surgir lentamente do corpo do motorista. Ele permanece no ar por um breve momento, quase como se estivesse se despedindo antes de desaparecer no ar. Esta imagem assustadora levanta questões profundas. Seria a partida da alma do motorista, um momento em que o mundo espiritual toca o físico, ou poderia ser simplesmente uma ilusão, talvez um truque de luz ou uma falha de câmera capturada coincidentemente durante um momento tão comovente? Quer se trate de um verdadeiro vislumbre do desconhecido ou apenas de uma anomalia técnica, desafia-nos a pensar sobre os mistérios que rodeiam a vida, a morte e o que pode vir a seguir. Número 7. Partida silenciosa de uma alma. Naqueles momentos finais da vida, quando o corpo esgotou todas as suas forças e as luzes da existência começam a apagar-se, estabelece-se uma atmosfera de profunda quietude. É um momento de transição silenciosa, um passo rumo ao desconhecido, em que a alma se prepara para seguir em frente. O próximo clipe captura esse momento com uma clareza arrepiante, que nos convida a refletir sobre o que acontece além da vida. Um homem está deitado em seu leito de morte, suas respirações ficam mais espaçadas e o que parece ser seu último suspiro torna-se um eco na sala. Justamente nesse momento, algo estranho e quase sobrenatural acontece. Uma figura sombria, quase imperceptível ao olho humano, começa a surgir de seu corpo. Esta silhueta escura destaca-se contra a parede clara atrás dele, criando um contraste perturbador. Move-se lentamente para cima, como se fosse carregado pela mesma força do último suspiro do homem. A figura permanece suspensa no ar por um breve e solene momento, como se refletisse sobre sua vida antes de dar o passo final rumo ao desconhecido. Então, num sussurro quase imperceptível, ele desaparece no ar. Esta filmagem assustadora não só retrata a partida da alma, mas também evoca uma sensação de paz e aceitação, marcada pela beleza e pelo mistério desta transição intemporal que nos lembra a fragilidade da vida e a inevitabilidade da mudança. Número 6. A alma de um sem-teto caminhando. Num canto tranquilo e esquecido do Japão, longe da agitação frenética das cidades cheias de luzes brilhantes e barulho constante, encontra-se uma história assustadora que capta os últimos momentos de um sem-abrigo. Este vídeo viral nos mergulha em seu mundo cheio de solidão e mistério. O homem, com apenas uma pequena bolsa como companhia, caminha lentamente em direção ao meio-fio sob uma ponte. Seus passos são pesados e carregados de histórias não contadas enquanto ele procura um lugar para descansar. Ele se deita no chão duro em busca de alívio e por um momento tudo parece calmo. É como se o próprio tempo tivesse decidido parar para honrar o seu sofrimento. Mas então algo extraordinário acontece. Enquanto seu corpo permanece imóvel no concreto frio, uma figura tênue e fantasmagórica começa a surgir. A princípio é pouco visível, mas aí está, sua alma. Esta figura etérea senta-se acima dele por um momento, como se quisesse dar uma última olhada na vida que ele está deixando para trás. É um ato íntimo e comovente que ressoa em qualquer espectador. Então, com graça silenciosa, ele se eleva, flutuando acima do corpo do homem, antes de vagarosamente se afastar para o desconhecido. Este momento não capta apenas o trânsito da alma para outra dimensão, também reflete as lutas humanas e as histórias escondidas por trás de cada pessoa que passa despercebida em nosso dia a dia. Número 5. Preso entre mundos. A cena se passa em um ambiente caótico e comovente. Ocorreu um acidente de carro e o ar está repleto de confusão e angústia.
Um homem, visivelmente afetado, fica em estado de choque, com os olhos perdidos nos escombros espalhados por todo o lado, tentando compreender a magnitude do desastre que acaba de acontecer. À medida que a câmera continua a rodar, capturando cada detalhe comovente do momento, algo misterioso emerge da devastação. Uma figura sombria e indistinta que parece vagar sem rumo. Esta presença perturbadora cria uma sensação arrepiante. Algumas testemunhas acreditam que poderá ser a alma de uma das vítimas, presa num limbo entre o que foi a sua vida e o desconhecido que o espera. A figura move-se lentamente, quase como se procurasse algo ou tentasse lembrar-se da sua própria existência. Ele flutua em torno dos escombros com uma graça perturbadora, antes de desaparecer gradualmente no ar, como se nunca tivesse existido. Este clipe é perturbador não só pelo visual, mas pelo que representa: a fragilidade da vida e a natureza abrupta do seu fim. Isso nos lembra como um resultado pode ser imprevisível e inesperado, deixando todos os presentes com um profundo sentimento de vulnerabilidade. Quer se acredite ou não na vida após a morte, esta filmagem provoca reflexão sobre os mistérios que podem existir além da nossa compreensão. Número 4. Acidente de carro em um cruzamento. Este vídeo chocante nos transporta para as consequências devastadoras de um acidente de carro ocorrido em um cruzamento movimentado, onde o caos tomou conta. A procedência da filmagem é incerta, mas seu conteúdo é inegavelmente chocante. À medida que a câmera gira em torno do local do acidente, a urgência é palpável. Uma ambulância vermelha pisca com as luzes acesas, enquanto veículos destruídos ficam espalhados por toda a rua. Os rostos dos espectadores revelam um profundo estado de choque e preocupação. A vítima do acidente foi transferida às pressas para a ambulância. Os médicos trabalham arduamente para salvar sua vida em meio à bagunça. No entanto, a coisa verdadeiramente surpreendente acontece poucos segundos depois do vídeo. Uma figura sombria aparece perto da parte traseira da ambulância. Sua forma humana é indistinta e etérea. Flutua perto do chão com um ar fantasmagórico. Esta presença parece observar a cena com uma calma misteriosa, como se fosse um espectador silencioso no meio do caos. Muitos telespectadores acreditam que este momento captura a alma da vítima do acidente. Testemunhando sua própria tragédia de um lugar fora do tempo e do espaço, a imagem evoca um sentimento profundo e perturbador. É como se esta figura se despedisse do que um dia foi a sua vida antes de passar para o outro lado. Número 3. Um encontro extraordinário no quarto. Neste próximo vídeo perturbador, a cena muda para um quarto silencioso onde duas pessoas de meia idade dormem profundamente. Um deles está deitado em uma cama grande, enquanto o outro está em uma cama menor próxima. Nos primeiros minutos, tudo parece tranquilo. Apenas duas pessoas perdidas em seus sonhos. Mas então, algo realmente estranho acontece. Uma figura pálida, de aparência quase fantasmagórica, flutua no quarto e começa a pairar sobre a mulher na cama maior. Ele se aproxima lentamente e, eventualmente, entra em seu corpo. O momento é perturbador, e justamente quando você pensa que acabou, a figura sai do seu corpo da mesma forma que entrou, flutuando tão misteriosamente quanto chegou. O vídeo é acompanhado por uma narração da própria mulher enquanto ela assiste às imagens do sistema de câmeras de segurança daquela noite. Sua voz, cheia de angústia, descreve a experiência de ver o que parece ser um espírito ou entidade entrando e saindo de seu corpo. Alguns espectadores que viram as imagens sugerem que este poderia ser um exemplo de projeção astral, um fenômeno em que a alma deixa temporariamente o corpo e depois retorna. Outros acreditam que pode ter sido uma interação direta com uma entidade sobrenatural. Seja como for, reforça a crença de que as almas existem e podem ser observadas saindo e reentrando nos corpos, capturadas por câmeras e outras tecnologias. Número 2. Espírito em um hospital. Os hospitais têm sido palco de histórias misteriosas e sobrenaturais, e um vídeo específico de 2014 só aumenta sua reputação misteriosa.
Nesta filmagem, filmada no corredor silencioso e deserto de um hospital indiano à noite, algo realmente estranho acontece. A cena começa estranhamente imóvel, com apenas uma ou duas pessoas dormindo no chão. O necrotério do hospital fica no fim do corredor, lançando uma presença sinistra sobre o ambiente já sinistro. À medida que o vídeo avança, algo ainda mais perturbador aparece. Uma figura negra e sombria começa a se materializar perto da entrada do necrotério. A figura humana fica parada por um momento antes de começar a se mover lentamente pelo corredor em direção às pessoas adormecidas. À medida que você se aproxima, a figura fica mais clara, quase como se ganhasse mais forma. Então, tão rapidamente quanto apareceu, a figura passa pelos adormecidos em uma velocidade incrível, desaparecendo no ar sem incomodar ninguém. Muitos acreditam que esta figura sombria era a alma de um dos falecidos do necrotério, acabando por deixar seu corpo físico para trás. Esta teoria ressoa com inúmeras outras histórias sobre hospitais e sua conexão com o sobrenatural. Tanto a equipe médica quanto os pacientes relataram ter visto aparições fantasmagóricas e experimentado fenômenos inexplicáveis em hospitais. Lugares onde a vida e a morte muitas vezes coexistem lado a lado. Este vídeo também levanta algumas questões intrigantes. O que teria acontecido se um dos indivíduos adormecidos tivesse entrado em contato com o espírito? Encontros com espíritos ou entidades do além tendem a evocar reações diferentes nas pessoas. Embora alguns possam sentir medo ou desconforto, outros podem experimentar uma sensação de calma ou maior consciência ao sentir uma presença espiritual. As crenças sobre os espíritos e suas interações com os vivos variam muito, influenciadas pela cultura e pelas perspectivas espirituais pessoais. Independentemente do sistema de crenças, os encontros com o sobrenatural costumam deixar uma impressão duradoura. Número 1. Encontro comovente de uma mãe com o espírito de seu filho. Num encontro comovente, mas perturbador, uma mulher acredita ter visto o espírito do seu falecido filho Robbie. De acordo com seu relato, ele estava assistindo televisão casualmente com sua filha. Quando seu telefone de repente exibiu uma notificação de câmera de segurança, ele detectou o movimento na entrada de sua casa. Curiosas, mãe e filha revisaram as imagens e, para seu espanto, viram uma figura muito parecida com Robbie, que faleceu tragicamente em 2016 devido a uma overdose acidental de drogas. O que torna este momento ainda mais notável é que ocorreu em 2019, 3 anos após a morte de Robbie. À medida que mais pessoas analisavam as imagens, muitos concordaram que a figura se parecia muito com Robbie, gerando intensas discussões. Este incidente é um dos muitos compartilhados por famílias enlutadas que afirmam ter recebido visitas de seus entes queridos falecidos. Esses momentos, embora profundamente emocionais, muitas vezes proporcionam conforto e uma sensação de conexão com aqueles que ficaram para trás. Os psicólogos sugerem que tais experiências podem fazer parte do processo de luto, ajudando as pessoas a lidar com a perda. Para alguns, este encontro foi interpretado como uma visita do espírito de Robbie, sinalizando que sua alma havia deixado o mundo físico, mas ainda permanecia ligada à sua família. As crenças sobre essas aparições espirituais variam amplamente. Alguns os veem como evidências convincentes de uma vida após a morte, enquanto outros permanecem céticos, pensando que poderiam ser coincidências ou truques de vista. E com isso chegamos ao fim. Qual desses vídeos sobrenaturais você acha mais surpreendente? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!